Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Betalha. Prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem aqui vêm para compartilhar seus conhecimentos e as suas experiências de vida. E olha a prosa que nós vamos ter hoje. Ambidestria, conquistando vantagem competitiva em um ambiente disruptivo. No cenário de negócios atual, a ambidestria estratégica se tornou essencial. Ela busca equilibrar a exploração de novas oportunidades e a exploração de recursos existentes, permitindo vantagem competitiva. A abordagem envolve explorar tecnologias, mercados e modelos de negócios enquanto se otimiza operações. Isso requer mentalidade flexível, cultura inovadora e eficiência. Com a ambidestria estratégica, empresas se antecipam a mudanças, identificam oportunidades e respondem rapidamente a disrupções. Equilibram experimentação e excelência operacional, criando valor e mantendo a relevância. Investimentos em pesquisa e desenvolvimento, parcerias estratégicas, colaboração interna e aprendizagem contínua são fundamentais. Essa abordagem permite adaptação e destaque em um ambiente disruptivo. Em suma, a ambidestria estratégica é a chave para a vantagem competitiva em um ambiente volátil. Empresas que equilibram exploração e maximização de recursos têm maior probabilidade de serem relevantes, ágeis e resilientes. Estabelecem posição sólida, crescimento sustentável no futuro. Vamos refletir sobre este tema fascinante e importante aqui na Prosa com Betalha, onde a educação e os negócios caminham juntos. E para prosear comigo sobre esse assunto fantástico, eu trarei aqui a Lilian Cruz. Olha só que prosa fantástica nós vamos ter aqui com a Lilian. Lilian, seja bem-vinda à Prosa com Betalha. Legal, Bertália, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui falando sobre esse tema que eu sou apaixonada. Isso aí, vai ser uma prosa muito boa. Com certeza, Lilian. Lilian, tem muita coisa para a gente conversar sobre a ambidestria aqui, que é um tema que ainda as pessoas têm certas dúvidas e você vai ajudar a clarear um pouquinho para a reflexão das pessoas. Mas antes de entrar no tema, quem é a Lilian? Quem é a Lilian? A Lilian é a mãe do Pietro. A mãe do Pietro, hoje sou empreendedora, já fui executiva aí durante quase 2 décadas, trabalhando principalmente em indústrias de bens de consumo, Reckitt Benckiser, Nivea, fomos aí um pouco vizinhos, né, na cidade de Itatiba, com a minha frequência ali, a nossa fábrica. E depois fui para tecnologia, trabalhei também na Motorola, e é isso aí, hoje empreendo, trabalho com design de negócios, na Ambidestra, e já vamos falar um pouquinho mais sobre isso, o que eu tenho feito aí pelas minhas andanças. Maravilha, Lina, muito legal. E já vamos convidar o pessoal para que eles se inscrevam no canal, que eles acionem o sininho da notificação. Sempre tem prosa interessante lá, viu, Lilia? Então o pessoal precisa ser lembrado de que nós estamos colocando as prosas. E as prosas são diversas. Ambidestria é um tema, nós falamos de supply chain, de liderança, de tecnologia, já que você falou de tecnologia, nós falamos muita coisa lá. Tem inclusive coisas sobre inteligência artificial. Então, pessoal, se inscreva aí no canal e acione o sininho para ser lembrado. Vamos contextualizar um pouco esse tema fantástico, Lilian. Vamos contextualizar. Bom, o que é ambidestria, né? Para a gente começar, então, é curioso, porque eu fico aqui em casa, ambidestra, e meu filho tem 8 anos, né? E aí ele dá risada, esse negócio de ambidestria, porque ele joga futebol e tal. Até recentemente ele quebrou o braço, né? E brinquei. Falei, ixi, agora eu vou ter o primeiro ambidestro aqui também, já sendo desenvolvido, porque ele quebrou justamente o braço direito, que é a mão dominante dele, né? Mas ambidestria é um termo aí que surgiu ali na década de 70, de 80, a partir de alguns professores que estavam estudando, né, algumas organizações e seus modelos aí de negócios e percebeu que
algumas delas estavam justamente conseguindo olhar para o hoje, né? Então, trabalhar a gestão, a disciplina operacional, o curto prazo e, ao mesmo tempo, né, desenvolver o futuro, explorar, buscar inovações disruptivas e tudo mais. Então, um dos eixos da ambidestria é justamente esse, né? O exploit ou explotar, que significa justamente extrair valor e buscar disciplina para extrair valor do presente, e o explorar, né, que é buscar esse novo, que é estar aberto para essas descobertas. E a gente foi conceituando esse modelo de ambidestria, trazendo também outras camadas, né, além da questão do explore e o exploit, justamente o hard e soft skill, né, que tanto se fala. Então, de um lado, você conseguir desenvolver, né, essas habilidades que são mais hard, e o lado do soft skill também. E uma outra camada que a gente acabou colocando também tem a ver com as energias do feminino e do masculino, Bertalha. E energia é diferente de gênero, né? Muito se fala sobre diversidade, inclusão, toda essa questão também, mas a energia tem a ver justamente com aquelas habilidades que essencialmente são de naturezas, de energias masculina e feminina, né? Então, de um lado, o que é energia masculina? A gente tem ali o foco, né, a disciplina, a assertividade e tudo mais, e o feminino que vem com a criatividade, com a empatia, né, com a conexão, o lado humano e tudo mais, né, que cada vez é mais importante nas organizações, não é mesmo, Betânia? Então, é isso. Eu, como mulher, desenvolvo também minha energia masculina, e olha, eu vou te falar, o desafio para as mulheres tem sido desenvolver justamente e deixar aflorar a energia feminina, que durante tanto tempo, né, nós somos ensinadas aí a atuar dessa forma que tem a ver com essa energia masculina no mundo corporativo. Então, para começar, esse é o contexto aí que a gente está falando de ambidestria organizacional. Ah, legal, muito bacana. E a definição sua é bem simpática, vamos dizer assim, gostei muito. E aí, entrando já na perspectiva do tema que nós vamos falar, a conexão com o mundo incerto, complexidade, resiliência, disrupção, tanta coisa, não? Tantas palavras diferentes que tem por aí, incluindo a ambidestria, né, Lili? E qual que é o papel da ambidestria no sentido organizacional para trazer a vantagem competitiva para as empresas, Olívia? Eu acho que é o que a gente estava comentando aqui sobre a questão do conseguir operar os dois lados, né, ao mesmo tempo. Porque é evidente que as organizações são pressionadas e as métricas mesmo de negócio, a forma como as pessoas são avaliadas, né, os próprios conselhos administrativos, às vezes os fundos, né, empresas que estão ali com capital aberto e tudo mais, com métricas muito orientadas ao curto prazo. Muitas vezes, né? E cada vez mais o que a gente tem percebido é que aquelas que conseguem justamente desenvolver essa resiliência e ter vantagem competitiva são as que estão mirando o futuro, né? Porque afinal você tem aí inúmeros exemplos de empresas que não conseguiram fazer isso e deixaram de existir. Né? A gente tem visto o tempo de vida médio aí das organizações diminuindo ao longo do tempo, né? Não são muitas centenárias que existem por aí. Eu acho que eu e você, né, tivemos aí orgulho talvez de fazermos parte aí de empresas que são centenárias, como Nível, Unilever e tudo mais, mas não são muitas que existem por aí, né? Então, acho que a vantagem competitiva está justamente em você conseguir dedicar tempo, recursos, desenvolver as competências certas para buscar esse desenvolvimento do novo, para mirar experimentos que vão ajudar a empresa realmente a ter sustentabilidade no futuro, né? Então, acho que esse é o fator principal aí quando a gente fala, e tudo que vem junto com isso. Então, as métricas vão mudar, tem que estabelecer um modelo de governança, já vamos entrar um pouquinho no detalhe sobre isso, né? Uhum. Mas é justamente conseguir equilibrar, vamos dizer assim, né? Esse foco, essa orientação para o curto prazo e essa busca também pela inovação. Bacana, bacana, legal. E aí, com esses pontos que você colocou, o Lilian, fica para mim o seguinte: as empresas hoje, e legal que você tenha trazido esses pontos das empresas centenárias, né? Algumas empresas como Unilever. Aliás, eu tive muita sorte de trabalhar em algumas empresas que têm uma certa longevidade, né? IBM, Unilever, Oracle, HP. Eu sou feliz e admiro, continuo admirando muito essas empresas, viu, Lilian?
Aí, quais são os desafios que você acha que essas empresas enfrentam para buscar esse contexto da ambidestria estratégica, Lilian? Eu acho que, como a gente estava comentando, é a orientação realmente para entrega de resultados no curto prazo, que vem muitas vezes de uma pressão, né, do próprio conselho. Inclusive, a gente vem desenvolvendo um trabalho aí para um certo letramento de conselheiros com habilidades digitais, né? A gente tem aí um curso sobre ambidestria organizacional para conselheiros digitais, ali em parceria com a HSM, e é isso, acho que tem um trabalho que tem que ser feito já lá em quem está definindo essa estratégia mais de longo prazo, para quem está olhando para os resultados, né? Que tem que cuidar também de garantir que a estratégia esteja orientada para essa longevidade. Então, acho que os desafios são esses. Em primeiro lugar, né? Você conseguir colocar a consciência e trazer também o foco, né? Para planejamentos que sejam orientados de uma forma diferente. Então, isso que a gente tem orientado ali para conselhos, para lideranças, né, para alta liderança da organização, até mesmo no seu modelo de planejamento estratégico, que não tem a ver com, eu vou fazer um planejamento estratégico de 1 ano, de 3 e 5, né? Porque isso é um modelo que a gente está acostumado, né? Quem Uhum. nunca não fez um planejamento estratégico de 5 anos, mas é de fato você garantir que essa visão de 5 anos, você esteja gerando os experimentos necessários, tendo um portfólio de apostas hoje que vão justamente garantir que esses 5 anos eles possam existir daquela forma como você planejou. Porque não é só uma questão de você colocar uma meta, um número atrás do que você tem uma projeção daqui 5 anos. E muitas vezes essa projeção para daqui 5 anos, ela está orientada a inovações mais incrementais. Então eu vou crescer meu portfólio, vou lançar novos produtos, eu vou buscar talvez uma eficiência operacional para garantir que eu vou ter uma rentabilidade melhor, né? E não exatamente em busca por novas ventures que a gente fala, né? Então, o que são novos modelos de negócio? O que são novas linhas de receita que eu posso gerar que não necessariamente tem a ver com extensão de portfólio ou lançamento de novos produtos, né? Então, acho que tudo começa pela estratégia, né? Então, essa pressão, na verdade, que a gente tem que exercer positivamente em esse olhar de uma construção de uma estratégia que contemple o teu core, mas que traga também espaço para você trabalhar em pilares de crescimento, de growth e de exploração. Com isso, na verdade, vem também uma questão muito importante que tem a ver justamente com as pessoas e a cultura, né? Porque você precisa habilitar essa organização, você precisa trazer um modelo de comportamentos, de habilidades, né? Que tem a ver justamente com esse olhar para explorar o novo. Né? Não adianta nada você ter uma organização que não tenha pessoas que consigam desenvolver a criatividade com segurança psicológica, né? Que consigam ter ferramentas para trabalhar a inovação também, né? E que seja possível errar, né? Então, o erro honesto, que a gente fala um pouquinho, para aprender. E às vezes você tem que colocar uma métrica que é quantos aprendizados eu gerei nesse ano a partir de coisas que eu experimentei que são novas, né? Então, aquele 10% do tempo dedicado, minimamente, para fazer algo diferente, né? Então, a gente sempre fala, diga-me como me medes, que te direi como me comportarei. Né? Então, que tipo de métricas que a gente está colocando? São apenas métricas de rentabilidade, receita, market share e tudo mais? Ou a gente também traz essas métricas que têm a ver com quantidade de experimentos gerados, né? Quantidade, o número de aprendizados, o quanto que eu consegui compartilhar esses aprendizados dentro da organização, porque isso também é repertório, né? Então, para as pessoas entenderem o que foi possível aprender. E por último, tem uma questão que tem a ver com o modelo de gestão, né? Então, toda a questão de ferramentas e processos, né? E a gente fala muito sobre cultura ágil como um grande habilitador para esse processo todo de ambidestria também, né? Então, times mais autônomos, né? Então, que o trabalho consiga ser desenvolvido de uma forma mais colaborativa, né? Experimental, que você tenha sprints mais ágeis e curtos, né, para você conseguir fazer melhorias incrementais ao longo do tempo que você está experimentando algo novo, né? Então, acho que esses são alguns princípios aí gerais, e as barreiras que a gente enfrenta têm muito a ver com justamente aquilo que é
o passado, né, que muitas vezes prende a organização a pensar o futuro em cima de aquilo que eu já sei e não daquilo que eu ainda preciso desenvolver de hipótese e explorar. Né? Então, quantas vezes a gente não passou por planejamento estratégico que era assim, tá bom, deixa eu fazer uma SWOT aqui, que é um olhar muito focado no que eu estou enxergando como fotografia do Uhum. momento, né? Eu não faço uma exploração, talvez, mais de fora para dentro, né? Se fala muito sobre centralidade no cliente, mas não é só isso. Que tipo de radar que a gente tem aberto e para onde que esse radar está, para a gente conseguir pegar os sinais que estão acontecendo dentro e fora da nossa indústria que vão impactar, né? E não ficar olhando para uma SWOT, para um modelo competitivo de quem são os nossos competidores diretos ali, né? Então, Bacana. tem muita coisa. Eu acho que por isso a gente separa em pedaços, né? Pessoas e cultura, a estratégia e a direção do negócio, e ferramentas e processos que têm a ver com esse modelo de gestão. Muito legal, fantástico. Você sabe que eu estou lendo um livro chamado Open Strategy, né? Hum, E esse livro é um livro extremamente interessante, né? Exatamente porque ele permeia um pouco do que você falou, ou seja, o pensamento da base, né? Que é muito mais olhar o que você conhece, ou seja, o que que eu posso fazer para melhorar, por exemplo, os custos da minha operação, mas ele traz uma carga de inovação, olhando a perspectiva do que existe no mercado, as startups, venture capital ou venture builder. Então, tem uma série de coisas bastante interessantes nesse quesito. Vamos conversar um pouquinho mais sobre essa mentalidade organizacional no segundo tempo da nossa prosa. Pode ser, Lilian? boa. Bora. Olha só que prosa fantástica nós estamos trazendo aqui com a Lilian que conhece muito esse lado da ambidestria, trabalha com isso, tem a empresa formatada para essa finalidade. Lilian, você comentou um pouquinho sobre a parte de cultura, algumas empresas estão preparadas, olhando basicamente o seu umbigo, logicamente, mas ela também tem uma cabeça, né? Ou seja, ela usa o SWOT de uma maneira um pouco mais inteligente, né? Não é só olhar pela perspectiva do que tem dentro, mas também do que pode ser feito e o que o mercado está oferecendo. Eu queria ouvir um pouquinho de você, esse lado da mentalidade organizacional, né, que é um pouco daquela história de que realmente se a empresa não inovar em todos os quesitos internamente, seja na perspectiva tecnológica, processos, pessoas com pensamentos diferentes, e aí que entra, inclusive, o contexto da diversidade, né? A empresa é fadada, né? Se ela não fizer isso, ela é fadada a não sobreviver ou a ter dificuldades enormes. Queria que você navegasse um pouquinho por isso. Muito bem. Bom, o que que é a cultura, né? A cultura são as pessoas, né? Os comportamentos que regem as pessoas, a organização. E esse modelo de evolução cultural é muito importante porque é assim, né? É aquela velha história. A gente viveu muito tempo na era industrial. Né? Nós mesmos aqui viemos de indústria, a gente sabe o que que é esse modelo cultural, muitas vezes que é pautado, né, no que era, no que foi a era industrial, né, onde você tinha ali uma cultura mais do famoso comando e controle, né, de você ter os processos muito bem estabelecidos, né, onde você tinha estruturas hierárquicas, né, que faziam sentido naquela era, né, de eficiência, de reprodução que é a era industrial, né? Mas hoje em dia, na verdade, isso deixou de fazer sentido e a gente tem visto muitas organizações, mesmo que você tenha hierarquias ainda, vamos dizer assim, estabelecidas por uma questão, às vezes, que é uma estrutura matricial, que tem aí interfaces principalmente multinacional, né, Betalha, a gente vê isso, mas que no modelo de trabalho no dia a dia, ela vá para uma estrutura mais horizontal. E o que que significa isso? Que a gente vai orientar a construção dos times, muitas vezes, mais pelas habilidades do que pelos cargos, né? Então, é evidente que você tem ali responsabilidades que muitas vezes são atribuídas de acordo com os cargos. Isso tem a ver, obviamente, né, com tomadas de risco, né, que você precisa ter para alguma decisão, e isso está
ligado à experiência que a pessoa tem, né? E às vezes a experiência que ela tem, o cargo que ela ocupa e a responsabilidade que ela exerce por estar naquela posição. No entanto, nada impede que você tenha uma certa habilidade que você precise num determinado projeto, que está mais orientada à competência, né? Que pode ser uma competência tanto hard quanto soft daquela pessoa, do que exatamente a posição que ela ocupa dentro da organização, seja ela funcional ou dentro de uma hierarquia. Então, os times ágeis que a gente fala, eles são formados justamente olhando para, ok, eu tenho aqui pessoas, né? E muitas vezes é diferente, eu acho, do que a gente fazia no passado, que eram os times multifuncionais, tá? Ah, preciso de alguém de design de embalagem, eu preciso de alguém de R&D. Isso são os times multifuncionais. Na cultura ágil, pode ser um time multifuncional, mas ele também está orientado a entender. Eu preciso de uma competência aqui, que é criatividade. E essa criatividade, ela pode estar dentro de uma função, não necessariamente no que era no passado time multifuncional. Eu preciso de alguém que seja um visionário, que seja intraempreendedor. Eu preciso aqui trazer disciplina. Então, percebe que a gente vai para um modelo onde esses comportamentos, essas habilidades ajudam a orientar justamente a forma como a gente trabalha, tá? E na cultura ágil, esses times, o que que eles têm? Muita clareza de visão. Então, qual que é o papel do líder? Fala, gente, olha só, temos aqui uma visão muito clara. Lembra que a gente falou lá no primeiro bloco do planejamento estratégico? O papel do líder é justamente definir essa visão, né, para o time remar naquela direção. E a descoberta do caminho é feita pelo próprio time, né? Então é isso que a gente enxerga um pouco, né, onde as células operam como organismos vivos para orientar o caminho para aquela visão que foi estabelecida na liderança. E qual que é o papel da liderança, então? Então, tá aqui, ó, esse é o nosso objetivo. O que que é valor? Qual que é resultado-chave? E a tarefa tá orientada dentro do time. Então, olha como é diferente, né? A gente no passado talvez estava ali, até como líder, orientando para cumpriu a tarefa. Uhum. Hoje a pergunta tem que ser: que valor que você gerou? Que valor que o time gerou? Se a tarefa que você tinha estabelecido que ia fazer deixou de fazer sentido, e dessa tarefa você falou, vou repriorizar, e tem 3 novas tarefas que surgiram, mas eu atingi o resultado que eu precisava, eu gerei valor para o negócio, para o cliente, né? Então a meta está cumprida. Então, acho Legal. que do modelo cultural é isso, né? Reorientar um pouquinho as perguntas que a gente faz, a forma como a gente mensura e como esses times operam. Fantástico, Lili. Aliás, você tocou num ponto aí que é essencial, fundamental. Ou seja, hoje nós precisamos realmente saber fazer as perguntas, né? Muito mais do que dar as respostas, é saber fazer as perguntas apropriadas, dentro de um modelo muito diferente, né? Nós estamos, olhando a perspectiva aí de mundo. Daqui 30 anos, nós vamos ter 10 bilhões de pessoas no planeta, né? E nós precisamos alimentar essas pessoas. E os modelos mudam, as crises vão continuar existindo. Pode não ser uma pandemia, mas as crises continuarão acontecendo, sejam elas financeiras ou não, e as empresas precisam se antecipar a esse tipo de coisa. Eu acredito que a estratégia da ambidestria, né, ou ambidestria estratégica, ela pode apoiar. E aí que eu gostaria de entrar um pouquinho olhando a perspectiva de mercado, né? A empresa, você pode até citar nomes de empresas que você enxerga que fazem ambidestria estratégica, né? Que eu acho que é bastante conveniente. Depois a gente pode até elencar algumas para que as pessoas que acompanham aqui a Prosco Bertaglia entendam, poxa, mas quem é que faz ambidestria nesse país ou nesse planeta, né? Nós podemos depois Uhum. citar alguns nomes de empresas. Mas como é que elas se antecipam através da ambidestria às mudanças de mercado? Eu sei que você já permeou um pouquinho, já falou algumas coisas, mas vamos avançando. Esse assunto é um assunto denso, tem muita coisa para a gente conversar, não é, Lilian? É, pois é. Eu acho que o principal ponto é assim, o que que acontece muitas vezes dentro da organização, né? Primeiro, é, não existe um radar de tendências estabelecido. Por quê? Porque percebe que o foco, quando ele está orientado a mapear o curto prazo, eu vou ficar olhando o meu concorrente direto, não é? Eu vou ficar avaliando o market share ali dentro de um mercado que eu enxergo que hoje compete comigo.
E a minha lente, muitas vezes, ela está orientada para isso. Então, o primeiro passo, acho que é construir um radar estratégico que consiga justamente entender movimentos que estão acontecendo, até de forma mais ampla. Quais são os movimentos políticos, econômicos, sociais, ambientais, tecnológicos, de forma mais ampla. Então, esse é o primeiro passo. Definir uma forma de você ter um radar estratégico. E o segundo ponto, e talvez o mais importante, é compreender os impactos que existem dessas tendências. Porque muitas vezes, Bertalha, o que acontece? A gente vai lá, então vamos fazer um foresight estratégico. Aí traz repertório, porque acho que isso é uma grande dor também, um desafio, né? Quando você está ali dentro da organização, né? Eu tenho uma amiga que fala, quanto maior a empresa, menor o seu mundo, né? Porque às vezes você está navegando ali, tem questões políticas para navegar dentro de uma grande empresa, tem pressões de todo lado, de resultado e tudo mais. Então, teu mundo fica pequeno, porque o teu mundo está restrito o quê? A empresa, né? Uhum. Então, vamos lá. Vamos abrir esse repertório. Então, no Foresight Estratégico, a gente traz muita inspiração de fora. Então, o que está acontecendo no mundo? Então, não é só o hype, né? Tá todo mundo falando de inteligência artificial. Tá todo mundo falando sobre inteligência artificial e que implicação que isso tem para o meu negócio hoje e no futuro, né? E muitas vezes o que acontece? A miopia, que a gente vai lá, faz esse radar estratégico, tá bom, o que a gente vai colocar para dentro dessa lente? E é impressionante o quanto que tem coisas que as pessoas não enxergam que precisam estar dentro do radar estratégico delas, dentro da organização. Porque acha que é hype, porque acha que não vai disruptar a indústria deles, porque acha que, né? Então, nosso papel também é provocar e dizer, isso aqui tem que estar no seu radar estratégico. Aí, um outro problema. Você está preparado para essa disrupção? Sim ou não? E muitas vezes o que acontece? Não, a gente está preparado. De novo, a miopia de achar que, né, eu tenho os capabilities, eu estou construindo, eu tenho data lake, eu tenho aqui uma ferramenta que está trazendo predição para produção e venda. Então, as pessoas dentro da organização muitas vezes estão sentadas no próprio ego, né, de achar que estão preparadas e que a empresa está preparada. De novo, aí o segundo papel é, tá, coloca para dentro do radar, entenda, estou preparado ou não. E o terceiro ponto é, o que eu preciso estabelecer como prioridade no meu roadmap, tá? Quarto, como que eu vou fazer isso? E aí entra o famoso build, buy, né, or co-develop. Então, assim, eu vou construir dentro de casa, de novo, um grande erro. A maioria fica sentado no ego, né, de eu tenho as competências dentro de casa, então eu vou construir. Aí se mete a desenvolver sistemas, sendo que você é uma empresa de é, alimentos. O que você entende sobre isso? Né? Então, é você reconhecer, na verdade, o teu core e dizer, tá, então isso aqui eu não vou construir dentro de casa. Primeiro, porque eu vou demorar mais tempo. Segundo, porque talvez seja até mais caro, né? Não tenho essa competência. Então, eu vou buscar uma construção fora de casa. E aí, nessa construção fora de casa, o que a gente percebe também? Tem várias formas. Eu vou lá, contrato, eu vou lá, desenvolvo junto, ou eu resolvo investir. E aí começam a surgir o famoso Corporate Venture Capital, que é, então tá, se eu entendo que isso aqui é uma tecnologia que vai passar a agregar valor para o meu negócio, pode gerar novas linhas de receita, por que que então eu não vou investir, buscar uma startup, colocar dinheiro e virar sócio, né? E quem sabe isso aqui não vira uma spin-off depois que vai ter uma outra linha de receita, sou uma indústria, mas isso aqui é uma empresa de serviços financeiros e tem tudo a ver. Quantas que a gente não tem visto que tem feito isso, não é mesmo? Então, eu acho que essa é a estratégia de portfólio também que tem que existir. E aí é uma questão de ter pessoas na organização, e não é só o CFO tomando esse tipo de decisão, né? Que vão decidir onde vai build, buy, co-develop, né? Dessas iniciativas que estão no roadmap. Então, eu acho que esses são alguns passos aí, vamos dizer assim, para estabelecer essa visão de construção.
Maravilha, muito legal. Ô Lilian, nós estamos chegando ao finalzinho aqui, né? Opa! Passou muito rápido, passou voando, né? Muito bacana realmente. E aí nós estamos devendo aqui para as pessoas, né? Alguns devem ter, mas e quais são as empresas, né? Eu não sei, Lilian, você quer citar alguns exemplos de empresas de mercado que você entende que estão dentro desse contexto da ambidestria? Ah, com certeza. Eu acho que tem as que são as conhecidas já, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, a gente cita como exemplo a própria Amazon, né? Que eu acho que é uma empresa que buscou, gente, é uma empresa de logística, né? Essencialmente, ela nasceu com essa lógica de eficiência operacional, de, né, comprar bem para vender bem, para entregar bem e barato, né? Num long tail, imagina, um portfólio infinito, né? Que a Amazon tinha ali. Porém, ela começou a perceber o quê? Putz, eu tenho uma dor aqui que tem a ver com como que eu armazeno os meus dados, como que eu processo meus dados, como que eu trabalho, porque eu sou uma máquina digital no final do dia, né? E ela desenvolveu o quê dentro de casa? A AWS, para resolver a própria dor dela, né? Uhum. Ela era uma empresa de tecnologia, ela entendeu que ela tinha uma dor e ela desenvolveu isso e virou o quê? Outra linha de receita. Então, olha que interessante, né? Então, eu cuido do core, ao mesmo tempo eu desenvolvo algo novo, que virou, inclusive, uma nova empresa ali que é super bem sucedida no mercado, né? Então, exemplos conhecidos. Depois você tem a própria Alphabet, né? Que é a holding ali que tem todos os produtos do Google. E quando a gente olha para como eles operam, né? Você tem ali produtos já estabelecidos, com modelos de negócio comprovados, YouTube, né? Então, a ferramenta de buscas e tudo mais, e você tem o que eles chamam de alpha bets, bets justamente no sentido de aposta, né? Então, novos desenvolvimentos que têm a ver com coisas disruptivas que estão dentro do portfólio. Será que as métricas que eles avaliam o Google e o YouTube são as mesmas que eles avaliam essas novas ventures? Com certeza não, né? Será que o recurso e o tempo dedicado e a forma de ir para o mercado é a mesma, né? Então, acho que esses são alguns exemplos. E aí, na nossa trajetória aqui dentro da Ambidestra, atuando, né, consultivamente dentro das empresas, acho que teve um caso muito bacana que é a Intel, né? Aqui no Brasil, a gente trabalhou durante 2 anos com eles e, justamente, imagina, uma empresa de tecnologia, né, Bertalha? Você conhece aí, trabalhou em algumas, né? Líder de mercado, by far, né? Com certeza, muitos aqui estão usando aí computadores e até mesmo dentro das indústrias aí, processadores da Intel. E, na verdade, eles precisavam entender o que vem pela frente em termos de IoT, cloud, inteligência artificial, né? Toda essa questão de mudar de on-premise, né, para cloud, né? Essa computação que está acontecendo na nuvem hoje em dia, né? E a gente, durante 2 anos, ficou trabalhando ali com eles, trazendo justamente ferramentas dentro de uma evolução para uma cultura ágil, para eles conseguirem justamente trabalhar o core, as áreas de crescimento e as áreas de exploração, né? Então, acho que a Intel hoje, inclusive, né, globalmente, tem investido aí em fábricas e tudo mais para garantir o fornecimento de uma demanda absurda que vai vir de processadores, imagina? Tudo vai estar conectado, até a gente aqui, né? O Internet of Human of Things, vão estar todo mundo conectado Aham. e tal. Então, acho que a Intel é um case muito bacana. E a própria Unilever, né? Acho que a Unilever tem buscado aí, tem cases como a lavanderia Omo, que é uma spin-off, imagina, hoje opera ali, né, num modelo autônomo até de negócio, com as suas próprias métricas, com seu time, com resultados, operando numa lógica completamente diferente que é serviços, né? Então, eles foram lá, compraram uma empresa, está trabalhando no modelo de franquia, tá olhando para métricas diferentes, eles olham o quê? CAC, LTV, toda aquela linguagem da nova economia, que é muito diferente de você avaliar um resultado em bens de consumo como eles estão acostumados, né? Então, para citar algumas aí, acho Bacana, que tem esses bacana. exemplos. Legal, legal, Lilian. Muito bacana, realmente. Nós estamos chegando ao fim aqui, mas nós teríamos muita coisa ainda para falar, com certeza. Lilian, gratidão enorme pela sua presença aqui na Prosa com Bertalha. Ah, obrigada a você. A gente somos apaixonados por esse tema, né? Como a gente falou, a empresa tem o nome Ambidestra. É curioso até que a gente nasceu na pandemia, como o canal aqui também, né? Com o objetivo de levar conteúdo, de levar nosso conhecimento, a nossa experiência. Então, a gente nasceu dessa paixão pelo conhecimento, né?
no podcast Ambidestra, e depois a gente foi evoluindo, e eu acho que está muito conectado ao que a gente acredita, e o nosso propósito também de gerar boas conexões humanas aqui a partir do nosso conhecimento e experiência. Olha só, que bacana. Legal demais. Gratidão enorme pela sua participação aqui, Lilian, ao infinito e além, e o que nós É fazemos em isso aí. vida ecoa na eternidade. Ok? Um abração Ah, para muito você. obrigada. Tudo de Super bom. abraço. Foi um prazer estar com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.